que o Senhor nos fez, mas também é um dia de cultuar o Senhor. É o dia do Senhor, o domingo do Senhor, né? E Ele nos presenteou com esse lindo dia e nós devemos ser gratos. Quantos não puderam abrir os olhos hoje, né? Então, que nós sejamos gratos. Ele nos deu a oportunidade nesta manhã de estarmos aqui, aprendendo a sua palavra, ensinando a sua palavra, adorando a Ele como Ele merece ser adorado, louvando o seu nome. E isso é muito maravilhoso para nós, sabermos que Deus nos deu saúde para estarmos aqui hoje. Então, nós já temos motivos de sobra para agradecer. Então, vamos orar, agradecendo ao Senhor por mais um dia, por mais esse domingo, em nome de Jesus. Senhor, nós rendemos graças, ó Pai, ao seu santo nome, ó Deus. Agradecidos, ó Deus, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu amor para conosco, ó Pai. Agradecidos, ó Deus, porque o Senhor nos fez mais esse dia. Estamos aqui com saúde na tua casa, na tua presença, entre irmãos, em comunhão, ó Pai. Como isso é bom, ó Deus. Sabemos que o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor nos alimenta, o Senhor cuida de nós até enquanto dormimos, ó Deus. Ó Pai, nós agradecemos por essa escola bíblica dominical, ó Pai, por esses alunos, ó Pai, que estão aqui para aprender a tua palavra, pelos professores, ó Deus, que ensinam, ó Pai, mas que também aprendem a cada dia, Pai. Obrigado, Deus, pelo pastor da igreja, pela sua família que tem nos acompanhado. Obrigada, Deus, por aqueles que estão a caminho. E eu quero te pedir nesta manhã que o Senhor toque no coração daqueles que estão ausentes, ó Pai. Daqueles que estão, ó Pai, distantes, ó Pai, da tua casa, da comunhão, ó Deus. Sabemos que o mundo é mau e que nós precisamos, ó Deus, estar na presença do Senhor. É que hoje nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vamos abrir na página 2 do boletim. Nós temos uma mensagem. Desculpas. Texto de Hebreus 10, 25a. Não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns. O número de cristãos que têm negligenciado o culto público é alarmante. Ingenuamente acreditávamos que após a igreja ficar de portas fechadas por causa da pandemia, teríamos um novo cenário. Igreja cheia, gente sedenta por Deus, muita movimentação, participação e envolvimento. No entanto, o que vemos são muitas desculpas para não ir à igreja. Não gosto do pastor, não concordo com a liderança, não cantam as músicas que eu gosto, as pessoas são falsas, estou vivendo uma crise. Oro e Deus não me dá respostas. Estou cansado e etc. Ainda alguns assumem compromissos diversos no dia do culto. Almoços, festas, lazer, visitas e por aí vai. Enfim, temos muitos motivos para justificarmos nosso sumiço. Obviamente, sabemos que muitos compromissos e situações que nos impedem de estar com o povo de Deus são legítimos, de fato. Algumas vezes não dá mesmo para ir à igreja. Mas, seja qual for o motivo, precisamos estar cientes de que não participar do culto é abrir mão de um importante meio de graça que nos foi deixado. A comunhão dos santos em adoração ao seu Deus. O culto é o momento onde bendizemos a Deus em unidade. O povo reunido lê a Bíblia, ora, intercede, confessa pecados, ouve a palavra de Deus e canta junto. Todas essas experiências só são possíveis na igreja. Por isso, sejam quais forem os motivos pelos quais você decide ou não pode ir para a igreja, não se esqueça que nada deve ser empecilho para que você se acostume a não participar do culto. Deus é o motivo da nossa reunião e união. Ele é a alegria e a satisfação do seu coração, motivo de todo louvor. Reverendo Altieres Fernando Miola. Irmãos, eu não só concordo, como eu ouvi também de muitas pessoas, enquanto estávamos na pandemia, que quando nós pudéssemos retornar
para a igreja que iria ser diferente, que eu ia voltar e que eu preciso de Deus. Então, eu não só eu, como vocês, eu acho que também devem ter ouvido de muitas pessoas isso. E o triste de tudo isso é saber que antes da pandemia já era assim, mas que depois dela, ela parece que, né, depois de Deus ter sacudido o mundo com essa pandemia, as pessoas ficaram mais frias, onde deveriam ficar mais fervorosas, depois de tantos livramentos que nós tivemos. E saber também que o mais triste ainda é que são cristãos mesmo, né? Se fosse uma pessoa que ainda está de fora, não conhece Jesus, mas os próprios cristãos estão distantes, trocando festa por festa, Deus, né, por festas e outros compromissos. Mas eles continuam dando desculpas. E se esquecem que o nosso alvo é Jesus Cristo e o que Ele fez por nós, né? Então, que nós possamos continuar orando para que esses irmãos voltem e para que o Espírito Santo toque no coração de cada um deles. Amém? Eu queria convidar o louvor à frente. Vamos colocar em pé? A canção que eu trouxe, irmãos, essa manhã, a primeira música, é uma música realmente que eu penso que é de escola dominical, né? Lá no Salmo 119, fala pra gente da palavra de Deus, que ela é lâmpada para os meus pés e para os meus caminhos. É uma canção bem antiga, né? É uma canção realmente de escola dominical de aprendizado, né? E sem contar que a palavra de Deus realmente, nós temos que levar ela em todos os momentos. Você consegue utilizar ela no seu trabalho, consegue utilizar ela no seu dia a dia. Ela realmente tem que ser a luz para os nossos caminhos. Amém? Eu não sei se os irmãos conhecem essa canção. Coloca no primeiro slide, fazendo favor. Ela é bem simples, é uma canção de 2 estrofes apenas e a gente vai aprender agora. A primeira estrofe é isso aqui, ó. Oh, quanto amo sua lei. Oh, quanto amo sua lei, Senhor. Minha meditação em todo dia. Segunda estrofe. Com doces tua palavra, mais doce do que o mel da minha boca. Vamos do início então? A segunda estrofe eu não vou ensinar não, porque tá muito facinho. Vocês vão entender depois. Vamos lá, é assim, ó. Quem quiser, quem puder ajudar com palmas, tá? Ó.
caminho, a tua palavra é. Facinho, né? Aí nos próximos domingos a gente canta ela mais, para frisar um pouquinho. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por este domingo, Senhor, muito gostoso, em que o Senhor nos permite estar aqui em Tua casa para louvar e engrandecer ao Seu nome, Senhor. Senhor, muito obrigado, Senhor, por cada família que está aqui hoje, Senhor, que veio para aprender um pouquinho mais, Senhor, de Tua palavra, através dos professores da escola dominical, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor cuida de nós, Senhor. E obrigado também por disponibilizar a Tua palavra aos nossos corações. Em nome de Jesus é que eu te agradeço. Amém. Nós vamos passar para os aniversariantes da semana. Nós tivemos no dia 22 a Alana Weller. No dia 22 também o Juliano Pretel. Ontem, Dona Bernardina, nossa irmã Bernardina, que estejamos orando por ela sempre. Tivemos também união conjugal, dia 27, o Wellington e Luciene Sierra. Tem alguém deles aí? Alguém que represente? Não? Então, nós vamos estar orando por eles. Eu peço a Nadir que esteja orando pelos aniversariantes.
Amém. Os avisos se encontram no boletim. Mais algum aviso? Nadir, tem algum aviso? Sim. Então tá. Então, no decorrer da semana aí a gente vai se falando, né? E então vamos estar, irmãos, nos dividindo em salas. Convido o pastor à frente. Bom dia, graça e paz, em nome do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe nessa manhã de estudo, que possamos bendizer e engrandecer o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ontem, eu e o Soberico estivemos em Martinópolis, numa reunião do presbitério. Graças a Deus, tudo se encaminha bem, relacionado às igrejas aqui da nossa região. Ontem foi discutido finanças, que sempre é uma discussão espinhosa, né, em se tratando de presbitério, mas graças a Deus o nosso presbitério está saudável financeiramente e as igrejas também, todas as igrejas estão ocupadas com pastores, cada pastor no seu devido campo, e eu sei que também muitos ficaram preocupados com o pastor Douglas por causa desse ano, para onde ele iria, mas ano que vem o pastor Douglas está indo para a igreja do Panorama, que fica em Álvares Machado, pertencente à Igreja Central de Presidente Prudente, né? Então, ele está bastante feliz, manda um abraço para toda a igreja. Ele disse que esteve aqui alguns dias atrás, mas não conseguiu, obviamente, fazer uma visita para todos como ele gostaria, mas ele manda um abraço afetuoso para toda a igreja. Então, continue orando, né, pelo nosso presbitério, pelas nossas igrejas, que Deus abençoe os nossos trabalhos aqui na nossa região de Presidente Prudente, tá bom? Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 5. Nesse capítulo 5, Paulo vai começar tratando sobre aquilo que os judeus mais estimavam dentro das suas cerimônias e rituais, que era a circuncisão. Dentre todos os modus operandes, que a gente pode dizer assim, dos judeus, dentre tudo aquilo que eles tanto estimavam como pertencentes à sua religião judaica, mais importante do que a dieta, mais importante do que as festas, mais importante do que qualquer outra celebração, a gente vai perceber nesse capítulo que os judeus eles tinham em tão grande e alta estima a circuncisão. Por quê? Porque a circuncisão ela era um ato onde o menino passava e isso era o sinal, a marca externa de que ele pertencia a esse povo. Ele era filho da herança, da promessa que Deus havia feito a Abraão. Então, quando o judeu era circuncidado, isso era a grande glória, porque agora, de fato, pertencia a esse grande povo chamado povo de Deus. E aí, esse capítulo de número 5 vai mostrar que, parece-me, que eles estavam, entre aspas, brigando para poder saber qual deveria ser, de fato, a maneira de salvação. Paulo, ele vai dizer que a salvação se dá por crer na pessoa maravilhosa de Jesus Cristo, de confiar no seu sacrifício salvador que fora alcançada na cruz do Calvário. E esses judeus, eles vão ficar boquiabertos porque Paulo, ele era um judeu. Paulo, ele foi circuncidado. Como Paulo mesmo fala sobre si, ele se autoproclama judeu
hebreus de hebreus, quanto ao zelo na lei, fariseu, da tribo e tal. E aí ele vai mostrando a sua credencial como um verdadeiro judeu. E aí, por que eles ficam de boca aberta? Porque apesar de Paulo ser um extremo judeu, uma linhagem inquestionável, agora ele está dizendo que circuncidar-se não é mais importante para a salvação, mas simplesmente crer no sacrifício de Jesus Cristo. E é esse o grande problema que estes judaizantes levam para dentro da comunidade cristã da Galácia. E aí, versículos 1 a 12, diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Aqui Paulo ele está começando a dizer assim, irmãos, foi para ser livres que Cristo morreu na cruz por nós. A expressão que pode ser traduzida a palavra liberdade é alforria. O que era a alforria? Era o preço que você pagava por um escravo para que ele pudesse gozar de liberdade. Então, é a mesma ideia que Paulo está dizendo aqui. Cristo pagou um preço, pagou a alforria para que vocês deixassem de ser escravos para serem livres. E qual é o benefício disso? A liberdade. Então, o que Cristo fez pelos seus foi lhes prover de liberdade. Liberdade para quê? Ou liberdade do quê? Precisamos entender que, apesar de nós sermos livres, nós não podemos misturar liberdade com libertinagem. Libertinagem é quando você acha que pode fazer tudo que der na sua cabeça, que você pode extravasar, que você pode dar vazão a todas as suas aparentes necessidades, e aí você se torna um depravado, você começa a agir de acordo com a corrupção do seu coração, de acordo com os desejos e intentos da sua carne pecaminosa. Isso é libertinagem. Não foi para isso que Cristo nos libertou. Nós fomos libertados de ter que olhar para a lei e sermos escravos dela. Porque a lei, ela fazia isso. Para você ser salvo, você tem uma enormidade de legislação. Você tem muitas leis para guardar, porque é isso o que vai determinar a sua salvação. E você vai perceber, na medida que nós formos lendo o texto, que Paulo vai combater de fato isso. E aí ele diz, irmãos, então, o preço da alforria, o preço que foi pago para a liberdade, Cristo deu para vocês. Ele deu liberdade e foi para isso que Cristo nos libertou. E aí, ele continua, na parte B do versículo 1. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Trocando em miúdos, Paulo está dizendo assim, agora que Cristo libertou vocês, vocês estão de pé. Vocês não estão mais em rendição, adorando a ídolos, adorando a deuses, adorando a espíritos, servindo a demônios. Vocês não estão mais prostrados diante dessas idolatrias do seu tempo. Cristo fez o quê? Permanecei, pois, firmes, de pé. Coloquem-se de pé, porque foi isso que Cristo fez com vocês. E não aceitem se encurvar de novo, se submeter. É como Paulo expressa aqui. Então, já que agora vocês estão de pé, não caiam de novo. Não se prostrem de novo. Cristo levantou vocês. Permaneçam de pé. E não sejam submetidos a curvar-se de novo às idolatrias, deuses e demônios que vocês já foram libertos. E aí ele usa uma expressão interessante, o jugo da escravidão. Isso é interessante porque o jugo era aquele aparato colocado no pescoço do animal para que ou ele não fugisse, então era uma canga, como a gente chama, e aí talvez existam outras expressões que vocês conheçam, era colocado no pescoço do animal para que ele pudesse não fugir e, na maioria dos casos, era também um apetrecho para que o animal não se desviasse do caminho. Então, era colocado no pescoço de um boi, talvez atrelado a um outro, e aí eles iam andando juntos, né? Era isso aí mesmo, o Valdo fez ali, colocado assim no pescoço do animal, né? Como uma forma de triângulo, e isso fazia com que o animal ficasse totalmente submisso àquele que o conduzia. E aí Paulo está dizendo assim, não deixem colocar isso de novo no pescoço de vocês.
Jesus tirou o jugo, ele tirou a canga que estava no pescoço de vocês, ele libertou vocês. Então, irmãos, não se submetam novamente àqueles que querem tornar vocês escravos, aqueles que querem fazer vocês serem novamente escravizados. E aí ele continua. Paulo, é interessante que agora aqui Paulo está falando com força. Quando a gente fala assim, olha, Altieres, vou falar um negócio para você. Não parece que dá uma entonação muito mais pessoal e muito mais forte? Porque eu não estou falando nada de que alguém está falando. Agora eu estou falando para você. E Paulo, como apóstolo, ele tinha toda a autoridade para poder fazer isso. Então ele diz, agora eu vou falar para vocês e eu peço que prestem muita atenção no que eu tenho para dizer da parte de Deus para vocês. Então ele diz, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. É interessante que essa expressão, se vos deixardes, não dá a ideia de que eles estão sendo meio que forçados a fazer aquilo que eles não queriam fazer. Se vocês se deixarem ser levados por estes maus homens, se vocês se deixarem ser tomados pelos desejos maus desses judaizantes, a expressão que Paulo usa, Cristo de nada vos aproveitará. O que ele está falando é, Cristo vai descartar você, porque você não serve para ele. Cristo não vai ter mais nenhum compromisso com você. Cristo não quer você. Você vai ser jogado na lata do lixo, porque você é imprestável. Porque simplesmente você abriu mão de tudo o que você ouviu para agora se submeter de novo à escravidão. Então, se vocês se deixarem levar pelas falsas doutrinas, pelos falsos mestres, se vocês se curvarem diante dos seus ídolos, diante das idolatrias, diante de espíritos maus, diante de demônios, se vocês se permitirem ser escravizados de novo, entendam, Cristo descarta você. Ele não tem compromisso com você. Você não tem parte com Deus e Deus não tem parte para com você. É essa a ideia que Paulo está dizendo, e isso é pesado, né? Não é pesado você ouvir isso? Cristo joga você fora. Não é eu dispenso Cristo. Não é eu abro mão de Cristo. Porque aí não parece leve. Não, fui eu que decidi não seguir mais a Cristo. Fui eu quem decidiu não ser mais crente. Fui eu mesmo, por minha própria escolha e vontade, que decidi abandonar. Não, querido, desculpa. Pelo contrário, você foi descartado por ele. Você foi rejeitado por ele. Você foi deixado de lado por ele. Cristo não é um brinquedo que você brinca e quando você cansou, você deixa de lado, porque já não te interessa mais. Cristo não é isso, onde você simplesmente o descarta e deixa ali num canto totalmente as traças, a sujeira e a poeira. Não, é ao contrário. Ele descarta você. E é isso que Paulo está referindo-se aos Gálatas. Mas aí ele continua. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Então Paulo ele diz, já que vocês estão cedendo ao fascínio dessa falsa religião dos judaizantes, já que vocês estão abandonando a mensagem do evangelho que eu preguei, já que vocês, como a gente viu na semana passada, estão me tratando agora como inimigo, já que vocês estão cedendo a tudo que eles estão ensinando e o que eles estão cobrando de vocês é circuncidem-se para que então vocês sejam salvos, prestem atenção, porque não adianta só guardar a circuncisão, não. Você tem que guardar toda a lei. E sabe qual é o problema de muitas religiões que a gente vê por aí? É que eles vão na lei de Moisés, por exemplo, e eles pegam um ponto que seja mais interessante. Eles pegam um ponto da lei e fazem disso uma religião. Não, nós vamos guardar o sábado. Não, nós vamos
não comer determinado tipo de comida. Ah, não, nós vamos fazer as mulheres usarem véu na igreja. Nós vamos não depilar nenhuma parte do corpo. Nós vamos fazer isso ou aquilo. Paulo, ele coloca um freio aqui e diz assim, espera aí. Se você quer guardar um ponto da lei, errado. Então guarda todos. Para de ser hipócrita. Porque aí não parece uma religião de conveniência, Lara? Não, eu vou guardar só aquilo que para mim é interessante. Vou guardar só aquilo que serve para mim e que eu consigo guardar. E esse é o problema de muitas religiões aí. Porque querem fazer os crentes serem escravos da lei que passou, porque Cristo assumiu no corpo dele todo o cumprimento da lei, e aí querem suscitar novamente isso e fazer o povo guardar. E aí Paulo, ele diz, não, irmãos, interessante, irmãos, que existia na lei, e aí talvez você pense assim, mas não eram só 10 mandamentos? Não, isso é a lei moral. 10 mandamentos são apenas a lei moral. E existia a lei cerimonial, e existia a cerimonial e as leis que ditavam a vida em comum, os comportamentos em sociedade. Então, Paulo está dizendo, você tem que pegar todas as leis que foram dadas para o povo, não só os 10 mandamentos, mas você tem que guardar cada uma de maneira irrestrita. Você tem que observar elas de maneira que você não peque contra nenhuma delas. Então, se você fizer isso, ok, eu não tenho nenhum problema com você. Eu não tenho nada para falar para você. Aí a questão é, será que a gente consegue pegar essas 600 e tantas leis que são instituídas no Antigo Testamento e guardá-las e vivê-las de maneira íntegra, sem desviar nem um pouquinho delas? A gente não consegue. A gente não dá conta, porque é demais para nós. É demais. E é tão interessante que quando o próprio Deus instituiu as legislações para governar a vida do povo, tanto a vida religiosa quanto a vida comum em sociedade, Deus deu uma porta de escape. Qual era a porta de escape que Deus deu? Os sacrifícios. Se Deus tinha convicção de que o povo não iria errar em nada da guarda da lei, para que sacrifícios? Para que oferta pelo pecado? Para que ofertas por remissão de culpa? Para que aqueles sacrifícios todos que a gente encontra no Antigo Testamento? Se eles fossem capazes de guardar a lei sem desviar e pecar, não precisaria de sacrifício, porque eles eram perfeitos e íntegros. Mas Deus já sabia da nossa inclinação para o pecado. Ele já sabia do nosso desejo de fazer aquilo que é mal e corrupto. Por isso que Ele mesmo já instituiu os sacrifícios para que, havendo pecado, eles pudessem se redimir por meio do sacrifício. Então percebam que Paulo ele está abrindo os olhos da igreja. Por que eles só estão cobrando a circuncisão? Então, por que eles não estão cobrando as festas, o jejum? Por que eles não estão cobrando os sábados? Por que eles não estão cobrando as épocas e tempos? Por que eles não estão cobrando as dietas? Por que eles não estão indo para a lei, então, de Moisés e jogando elas todas para vocês? Por que só um ponto da lei? Se você quer viver sob a lei, então guarde a lei por inteiro. Cumpra a lei por inteiro. Quer falar? Aham. Uhum. Aham. Pois é. Difícil entender, né? Uhum. Que aí está tudo liberado. Uhum. É como se você agora abrisse a porta e falasse, aproveite nesse ano, porque agora não vai ter mais. Então, olha o que Paulo está dizendo.
Se vocês querem se circuncidar, não façam só isso. Guardem toda a lei. Como ele diz, está obrigado a guardar toda a lei. E aí ele continua, versículo 4. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Aqui muitos vão usar essa expressão da graça caístes para poder refutar a nossa doutrina da perseverança dos santos, ou como muitos intitulam, uma vez salvo, para sempre salvo. E eles vão dizer aí, Paulo está refutando essa doutrina de vocês, porque é possível você cair da graça. Não é isso que Paulo está falando. Paulo não está dizendo que o verdadeiro crente salvo em Cristo perde a salvação. Ele não está dizendo isso. Ele simplesmente está afirmando assim, vocês que estão totalmente inclinados para as conversas desses judaizantes, vocês que estão abrindo mão do evangelho que eu anunciei, o evangelho verdadeiro, o evangelho de Cristo, para seguir a farsa dos judaizantes, que é a minha consideração verdadeira, vocês nunca pertenceram a Cristo. Vocês nunca verdadeiramente foram salvos. Vocês são uma farsa. Vocês são crentes de mentira. Porque o evangelho nunca alcançou de fato o coração de vocês. Vocês não passaram pelo processo de regeneração. Vocês não nasceram de novo, não. Vocês não são crentes. Porque vocês estão simplesmente, facilmente, abrindo mão da verdade para seguir a mentira. Então, percebam que aqui Paulo está dizendo assim, vocês que então se deixam ser levados pelos falsários da fé, vocês estão desligados de Cristo, ou vocês nunca estiveram conectados a Ele de verdade. Vocês nunca estiveram com Ele, e Ele nunca esteve em vocês. Vocês que querem se justificar pela lei, vocês que querem ser salvos mediante a guarda da lei, vocês que querem ser salvos por meio dos seus próprios méritos e esforços, vocês que acreditam que salvação acontece porque você labuta por ela, você que acha que por você guardar um ponto da lei, isso é suficiente para deixar ou fazer você ser salvo, desculpa, você nunca teve compromisso com Jesus, porque não é assim que funciona a salvação. A salvação não é algo que nós alcançamos por esforços e méritos próprios. E isso, irmãos, é o que mais se ouve sendo pregado por aí. E isso é o que mais fica encucado na mente das pessoas. O que eu faço para ser salvo? O que eu faço para alcançar a vida eterna? E aí, se eu me coloco nessa posição de ativo, Cristo se torna o quê? Passivo. Ele se serve do que eu quero. Ele faz o que eu quero. E isso é uma teologia extremamente não bíblica. Porque em toda a narrativa bíblica, Deus é o agente ativo da salvação. Nunca eu e você. Nunca eu e você somos aqueles que fazem alguma coisa para merecer o que Cristo fez na cruz. Pelo contrário, Ele fez por mim e por você. Ele alcançou a mim e a você. Ele veio em resgate de mim e de você. Porque a própria Bíblia afirma qual era o nosso estado antes de Cristo. Mortos. Vocês estavam mortos nos vossos delitos e pecados. Ele vos deu vida. Então, já que eu fui encontrado morto, acha mesmo que como morto eu teria qualquer inclinação e prazer pelas coisas de Deus? De forma alguma. Então, eu sou um agente passivo referente à salvação. Cristo é o agente ativo que vai, que me busca, que me elege, que me segura, que me mantém firme e que me faz caminhar perto dele. É ele quem envia sobre nós o Espírito Santo. É tudo Deus em ação e nós somos apenas agentes
receptores de toda essa graça, de toda essa misericórdia e de toda essa bondade. Aí Paulo está falando, e agora vocês querem se justificar, serem justificados, serem salvos porque vocês estão guardando a lei? Desculpa, vocês não estão na graça. Vocês decaíram da graça. Vocês não são crentes. Pelo contrário, vocês servem a si mesmos. É assim que vocês estão. Esse é o estado do coração de vocês. Faz sentido isso, irmãos? Entendem isso? Entendem que o nosso papel naquilo que é referente à salvação é de total espectador? A gente simplesmente assiste o que Deus está fazendo? A gente simplesmente recebe gratuitamente, graciosamente o que Deus faz? E aí você pergunta, então eu não preciso fazer nada? A Bíblia fala, não, você faz também. O que você faz? Agora você procura viver uma vida santa. Você procura viver uma vida que agrada ao Senhor. Você procura viver de forma que Ele seja glorificado por intermédio da sua vida. A Bíblia nunca nos exime da nossa responsabilidade. A Bíblia ela diz, vocês têm responsabilidades, mas a nossa responsabilidade não é de autossalvação. A nossa responsabilidade é de fidelidade, de obediência, de louvor, de gratidão e de adoração ao Senhor. Essa é a nossa responsabilidade em meio ao trabalho de salvação que já foi feito. O que nós damos é uma oferta de gratidão por aquilo que já fora feito. Nós simplesmente louvamos, bendizemos e engrandecemos o que Jesus Cristo já fez na cruz por nós. Pode falar, seu Abrigo. É bem isso, né? À medida que Cristo se comprometeu com nós, nós também nos comprometemos com o Senhor e Salvador Jesus. Então, há muitos que se acham convertidos, mas que na verdade são apenas convencidos. Porque o processo de conversão é um processo de transformação, é um processo de renúncia, é um processo de mudança de mente, é um processo de transformação de desejos, é um processo de mudança, é um processo que muitas vezes machuca, porque você abre mão daquelas coisas que para você era muito estimada, você nasce de novo. Isso é conversão. E aí a gente poderia pegar vários textos bíblicos que nos dão esse entendimento. Mas aquele que é convencido, ele não passou por nada disso. Ele não passou por nada de um processo genuíno de conversão. Ele acha que é crente, mas ele simplesmente está convencido disso e ainda não está convertido. Interessante que Charles Spurgeon, ele foi pastor de uma igreja batista, e Charles Spurgeon nunca fez apelo na igreja dele. Sabe aqueles apelos no final de culto? Termina a mensagem, e aí quem quer aceitar Jesus, vem aqui à frente, nós vamos orar e tudo mais. Ele nunca fez isso, por quê? Porque nós não salvamos ninguém. E o pecador, ele nunca vem à frente por livre e espontânea vontade, a não ser que motivado pelo Espírito Santo. Então a gente não precisa fazer isso. A pessoa ela vai se converter e isso vai ser um processo em que ela vai experimentando o agir poderoso de Deus. Então nós não precisamos fazer isso. E ele nunca fez. Charles Spurgeon morreu. Veio um outro pastor assumir a comunidade de crentes onde Spurgeon pastoreou. E esse pastor já tinha uma outra visão referente a isso. Terminou o culto, a pregação, e o pastor, novo agora, fez o apelo para a igreja. Para que aqueles que quisessem aceitar Jesus viessem à frente. Acabou o culto, o conselho foi se reunir com o pastor. E falou assim, pastor, o senhor sabe que pela palavra, fomos ministrados e ensinados, que essa prática que o senhor fez
emoção. Você não é salvo por momentos. E às vezes o que as pessoas querem é uma experiência. O culto é uma experiência onde ela só sai bem se ela sentiu arrepio no braço. Ela só sai bem se algum ato do culto conseguiu fazer ela chorar. Isso não é conversão, isso é emoção. E cuidado, porque emoção não salva ninguém. Emoção começa hoje e pode ser que amanhã você já não esteja tão emocionado quanto estava hoje. Conversão, não. O fogo começa a arder no coração hoje e ele vai continuar ardendo até o fim. Então, é exatamente isso o que nós precisamos entender, porque parece-me que a gente vive um tempo onde as pessoas querem ter experiências para se converter. Mas a Bíblia nunca fala de experiências para o processo de salvação. A Bíblia ela fala do Evangelho sendo pregado na sua inteireza. O Evangelho sendo anunciado com todo temor diante de Deus. É o Evangelho, a pregação do Evangelho que salva o pecador. Não é o que Paulo escreve em Romanos 1,16? Que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E eu gosto desse texto por causa dessa palavra poder. É a palavra grega que significa dinamis, ou dunamis, da onde vem a palavra que a gente conhece como dinamite. Então, o que Paulo está dizendo é que o Evangelho é tão poderoso, quando pregado na sua verdade, na sua singeleza, íntegro, que ele tem o poder de uma dinamite, de entrar no coração de pedra, dinamitar o coração de pedra, para que então entre um coração de carne, totalmente consoante com aquilo que Ezequiel escreveu. Colocarei em vocês um coração de carne. Vou tirar o coração de pedra. Quem tem poder para isso? Uma música bem tocada? Uma música bem cantada? Umas palavras de emoção? Lágrimas? Arrepios? Essas coisas, é sobre isso que está falando? Não. Está falando sobre o poder do Evangelho de Jesus Cristo, que é a dinamite. O poder de Deus para salvar o pecador. Mas Paulo continua, versículo de número 5. Agora ele está se contrapondo, já que os judaizantes, os falsos profetas apresentados aqui, e alguns da igreja da Galácia, estão querendo se justificar, serem salvos por meio da guarda da lei, eles não têm compromisso com Cristo e Cristo não tem compromisso com eles. Versículo 5, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. O que é que o verdadeiro crente convertido, salvo em Jesus, espera? Pela esperança, a sua salvação vindo por meio da fé, da justiça de Deus que foi feita na cruz do Calvário. O crente verdadeiro, ele sabe que ele não se salva por obedecer leis, porque nós somos contra a lei. Nós somos rebeldes, nós somos desobedientes, nós não amamos a lei. Pelo contrário, nós rejeitamos todo tipo de lei. E aí Paulo está dizendo, a nossa esperança de salvação não se dá pelo nosso mérito, porque eu consigo guardar a lei, eu não sou salvo por isso, isso não me dá esperança, porque a lei não te dá esperança, a lei te incrimina, a lei taca na sua cara o tamanho do seu pecado, a lei mostra que você é um grande pecador, a lei mostra que você precisa ser salvo de você mesmo. E aí ele fala, a nossa esperança então, pelo Espírito, é dessa justiça que vem por meio da fé. É isso que faz o verdadeiro crente permanecer firme e fiel. É essa esperança que a gente aguarda, que vai acontecer, que é comunicado para nós pelo próprio Espírito Santo que habita dentro de nós. É o Espírito de Deus no coração do crente que faz ele viver todos os dias na esperança de que ele é salvo. É o Espírito Santo falando com o nosso espírito, você é salvo.
você é crente. Permaneça firme de pé. O Senhor está cuidando de você. O Senhor está sustentando você. Não desanime. Não volte a escravizar-se. Não ouça os falsos profetas. Não ceda à sedução do mundo mal e contra Deus. Permaneça firme. Deus está cuidando de você. É o Espírito Santo quem nos enche de esperança em meio aos dias maus. E é isso que Paulo está dizendo. O crente de verdade, além de ter o Espírito, ele tem a esperança que provém da fé. E é interessante, pegando aqui já o versículo 6, ele diz assim: porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. E aqui, Paulo diz assim, não é a circuncisão, não é a incircuncisão, isso não é o que vai determinar a sua salvação. Você judeu que é circuncidado, você gentil que não é circuncidado, essas coisas, elas não têm valor nenhum. Porque o que nós precisamos é dessa fé que atua pelo amor. É uma fé motivada por amor. E aí, não sei se você prestou atenção, no versículo de número 5 e no versículo de número 6, Paulo usa 3 palavras: esperança, fé e amor. Você já ouviu isso na boca de Paulo alguma vez? Vamos lá para a nossa teologia bíblica. Você já ouviu Paulo falar alguma vez sobre fé, esperança e amor? Hã? Romanos 13? Ou 1 Coríntios 13? 1 Coríntios 13, abra lá. 1 Coríntios 13, 13. Esse é um texto extremamente conhecido, né, onde Paulo fala sobre os dons, e aí ele fala que o amor é o dom mais precioso. Se você procura algum dom, que você zele pelo amor. E olha como que ele termina esse capítulo 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3. Porém, o maior destes é o amor. Eu já falei sobre esse texto com vocês. O que Paulo está querendo ensinar aqui é que enquanto nós estamos aqui nesse mundo, nós somos motivados a permanecer por meio da fé, por meio da esperança e por meio do amor. Fé em Jesus Cristo, no seu sacrifício salvador e redentor. Esperança de que tudo o que a Bíblia diz é fato e que Ele vai voltar para nos buscar. E o amor. Amor pelos nossos irmãos, mas principalmente amor a Deus. Mas o que ele termina dizendo? Mas o mais importante desses é o amor. E por quê? Porque quando Jesus voltar, nós não vamos mais precisar de fé e nem de esperança. Nós não vamos precisar de fé, porque a fé, ela alimenta aquilo que eu não vejo. Então, até que Cristo volte, eu preciso de fé para crer que Ele vai voltar. Cristo voltou, preciso de fé? Não, porque Ele já voltou. Cumpriu-se. Eu preciso de esperança? Eu não preciso de esperança, porque Ele já vai ter cumprido tudo aquilo que Ele disse fazer. Então, o que vai sobrar? O amor. Porque nós estaremos na eternidade num reino de amor. Amor a Deus, amor ao Senhor, amor a Jesus Cristo. É por isso que Paulo fala. Hoje, a gente ainda precisa de fé, esperança e amor. Mas vai chegar um momento em que só o amor vai ser necessário. E aí, a gente vai aqui para Gálatas, e Paulo usa essa mesma dinâmica. Quando no versículo ele fala, a gente aguarda a esperança dessa justiça que vem por meio da fé. Não é circuncisão nem incircuncisão que tem valor, mas essa fé que atua pelo amor. Paulo é extremamente consistente na sua teologia.
ele não fica escrevendo nada para agradar o público A ou o público B. Ele poderia muito bem, vou agradar os coríntios, então vou escrever uma coisa para os coríntios. Agora eu preciso agradar o coração dos gálatas, vou escrever algo que seja para o coração dos gálatas. Não, Paulo, ele é totalmente firme na sua teologia, na sua doutrinação, porque não é uma doutrina que vai a partir das necessidades. Obviamente que Paulo escrevia também aquilo que a igreja estava vivendo, contextos de vida em que cada necessidade precisava de um tratamento, mas aquilo que é essencial, Paulo não negocia. E é isso que a gente vem aprendendo com ele aqui. Então ele mostra no versículo 6 que todos esses rituais que estão aí oferecidos por muitas denominações, por muitas religiões, não fazem sentido nenhum. Esse negócio, guarda sábado, não guarda, toma café, não toma, come porco, não come, come peixe, não come, guarda festa, não guarda festa. Paulo está falando, essas coisas elas não salvam. Porque isso são critérios que homens criaram. São coisas que a mente humana elaborou, distorcendo a palavra de Deus, distorcendo a verdade do evangelho. Paulo está dizendo, essas coisas em si mesmas, elas não têm qualquer caráter de salvação. E aí, versículo de número 7. Vós corrieis bem. É como se Paulo mostrasse assim, a vida cristã, irmãos, não é uma vida de estagnação. A vida cristã não é uma vida de acomodação. Às vezes a gente acha que agora eu sou crente, então agora já trabalhei muito, já fui diácono, já fui presbítero, já fui líder de louvor, já toquei, já cantei, já trabalhei com crianças, já trabalhei com homens, já trabalhei com mulheres, já fui superintendente da escola dominical, já dei aula na escola dominical. E aí a gente olha para o nosso histórico de trabalhos na igreja, chega uma hora que a gente fala o quê? Agora eu vou deixar para as novas gerações. Agora é minha hora de parar. Vou dar uma acalmada. Onde na Bíblia está escrito isso? Que o crente se aposenta. Eu não encontro. Isso é coisa nossa, quando a gente não quer servir. Isso é coisa que a gente inventa quando a gente não quer colocar a mão na massa, quando a gente não quer se colocar à disposição do reino, quando a gente não quer mais servir a igreja e o povo de Deus que faz parte da igreja. Então a gente faz um plano de aposentadoria. Agora eu só vou sentar e assistir o culto. Agora eu só vou na igreja para poder assistir o culto. Está errado. Paulo está falando aqui, vocês corriam bem. Porque a vida cristã não é uma vida de ficar parado. Nós não precisamos, a igreja, Cristo não chama ninguém para servir de parafuso no banco, que fica aqui e ninguém mexe. E se nós tivéssemos bancos, ninguém aqui também é chamado para ser flanela, para ficar lustrando o banco de igreja, só sentado sem trabalhar. Deus nos muniu todos com capacidades e habilidades para servir o reino. E é interessante que o próprio Paulo, ele fala assim, as mulheres idosas, cuidem das mais novas. Ensinem elas o que é ser mulher. Ensine elas sobre o que é casamento. Ministrem para o coração das mais jovens. Ele não está dando conforto para os mais velhos. Óbvio, irmãos, e aqui a gente entende limitações. Não dá mais, olha, o que eu fazia eu não consigo mais. Eu não tenho mais o pique. O fervor que eu tinha antes, isso é totalmente compreensível. Às vezes um problema de saúde que limita, isso é totalmente normal. Mas existe tanta gente com condição de fazer e que prefere não fazer, que olha, a gente acaba fazendo a igreja servir, ou pessoas servirem a igreja, o mesmo grupo. É um grupo reduzido de pessoas que a gente só pode contar com elas. Porque os demais nunca querem. Os demais nunca querem se envolver, sempre tem um problema, uma desculpa, sempre arranjam uma coisa, não posso, é meu trabalho, é meu filho, é meu marido, é não sei o quê, nesse dia eu não posso, agora eu não posso. Para, irmãos, para de inventar desculpa, porque você vai ter que prestar contas a Deus do que você fez com o dom que Ele te deu. Você pode conseguir
levar na conversa, eu, conselho, qualquer pessoa, você pode, e a gente não vai ficar te instigando para isso. Não quer? Tudo bem, Deus vai levantar quem quer. Mas o problema é que você vai ter que prestar conta para eles, e com ele não tem desculpa, porque ele vai falar assim, você não podia por causa do domingo, que você falava que não dava, mas eu via você acordando 10 horas da manhã. Eu via você marcando compromissos no dia de culto. Eu via você não usando o que eu dei para você para outros benefícios e outras coisas. Eu vi, para de mentir. E aí não tem, irmãos, não tem desculpa para ele. E Paulo está falando, vocês corriam bem. Vocês estavam ali na jornada, e a vida cristã, irmãos, é uma caminhada. A vida cristã é uma jornada, é um caminhar em direção ao alvo. A vida cristã não é para você ficar parado e acomodado. A vida cristã é você indo em direção. É só você ver como a Bíblia trata a vida cristã. A vida cristã era os crentes sempre como? Peregrinando em direção à terra prometida. Sempre caminhando em direção. Cristo vem. E o que Jesus faz com os seus discípulos? Irmãos, vamos montar uma igreja e nós vamos agora ficar aqui totalmente parados e... Não, Cristo chama discípulos para o seguir. Cristo não fica parado. E quando ele vai para o céu, o que Jesus manda a igreja fazer? Vão e façam discípulos. A vida cristã nunca foi um chamado para acomodação. Mas desde o chamado que Deus fez para Abraão, sai da sua terra e da sua parentela. Não é para você ficar acomodado na sua terra e na sua casa. Vai, eu vou mostrar para você a hora que é para parar. E eles sempre estavam rumando. A Bíblia é um livro de ação, onde os crentes não ficam parados, acomodados, estagnados. Os crentes estão sempre em caminhada. Às vezes a caminhada fica um pouco mais pesada, fica um pouco mais cansada, mas não para, não para. Porque o alvo não é a aposentadoria aqui. O alvo é encontrar-se com Jesus Cristo na eternidade. E é isso que Paulo está falando. O senhor queria falar alguma coisa, né, seu Brico? O senhor levantou a mão aquela hora? Perdão. Acontece. E aí, versículo 7, vocês estavam indo bem. Quem vos impediu? É como se assim, quem está segurando vocês? Quem está amarrando vocês de continuarem a obedecer à verdade? É como se Paulo olhasse para os Gálatas e disse assim, quem está aprisionando vocês? Quem é que está segurando vocês pelas pernas? Porque vocês estavam indo tão bem, vocês estavam caminhando tão bem no Evangelho, em direção a Cristo, vocês estavam servindo tão bem, quem está parando vocês? E a resposta está no versículo 8, esta persuasão não vem daquele que vos chama. Eles podiam dizer, mas é Deus que está mandando eu parar, é Deus quem está mandando eu dar uma sossegada, e está falando, não, isso não é daquele que chama vocês, não. Essa persuasão não vem de Deus. Não é Ele quem está fazendo isso com vocês. E aí, versículo 9. Um pouco de fermento leveda toda a massa. É aquela ideia, continuem ouvindo o que os falsos mestres têm para dizer. Daqui a pouco, vocês estão como eles. Continuem absorvendo o que eles estão falando e fazendo. Continuem. Daqui a pouco, vocês são só mais um, igualmente eles. Um pouco de fermento leveda toda a massa. E agora, é como se Paulo desse uma respirada, depois de exortar a igreja, e ele fala assim, confio de vós no Senhor, que não vão alimentar nenhum outro sentimento. É como se Paulo dissesse assim, mas eu confio, irmãos,
confio em vocês, no Senhor, que esse sentimento que eles estão plantando dentro de vocês não vai dar nada. Estou convicto. Tenho essa confiança e essa esperança de que vocês não vão voltar para trás, de que vocês não vão retroceder. Confio no Senhor. E ele continua: mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Paulo olha para estes, e pela expressão, parece que Paulo está falando de uma pessoa em específico, não está? Ele está dizendo assim: mas aquele que vos perturba. É como se tivesse um cabeça ali. Alguém que fosse o chefe desses. E Paulo está olhando para ele e falando assim: esse que perturba vocês, e talvez essa pessoa seja até de posição, seja até algum nome forte, porque ele diz assim: seja ele quem for, não me interessa se ele é o bambambam, não me interessa se ele tem poder, não me interessa se ele é o cara. Esse que está perturbando vocês, seja quem for, ele vai pagar o preço. Ele vai ser condenado. Ele vai ter que se tratar com o Senhor da igreja. Ele vai ter que resolver a sua pendência. Não é comigo, não. Mas ele vai ter que resolver a sua questão com o Senhor Jesus Cristo. E é interessante isso, irmãos. Porque a gente precisa saber que a igreja tem um dono. E que a igreja, o dono da igreja não é o pastor. Que o dono da igreja não é o conselho. Que o dono da igreja não é um grupo de pessoas que querem mandar e desmandar. Tem isso nas igrejas hoje? Tem. Tem pastor que acha que manda e desmanda na igreja? Tem. Tem liderança que acha que pode fazer o que bem entender? Tem. Tem famílias, grupos de famílias que acham que pode mandar e desmandar? Tem. O que Paulo está falando para estes? Vocês vão ter que pagar um preço. Porque a igreja pertence a Jesus. Esse povo é dele. Então, estes, ou este, quem quer que seja, vai sofrer a condenação. Versículo 11. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Paulo está falando assim: se eu falo de circuncisão, me perseguem. Se eu falo contra a circuncisão, me perseguem. Provavelmente Paulo está rememorando Atos 16, versículo 3. Alguém acha para nós? Atos 16, 3. Atos 16, 3. Quem achar, leia, por favor. Aqui Paulo, ele está falando que na sua comitiva tinha Timóteo. E Timóteo, ele era filho de mãe judia e pai grego. E quando Paulo foi com Timóteo para junto dos judeus, Paulo circuncidou Timóteo. E sabe por que Paulo fez isso? Não porque ele é duas caras. Porque o problema que Paulo está retratando é: o judeu não tem problema se circuncidar, é deles. É comum, é ritual deles. Os judeus se circuncidar, ok. O problema é que os judeus queriam que todo mundo fosse circuncidado. Esse é o ponto do problema de Paulo. Agora, se o judeu nasceu em Jerusalém, mãe judia, pai judeu, eles querem se circuncidar e querem se manter crentes, ok, façam isso. Eu não tenho problema nenhum. O problema é quando vocês querem fazer isso virar lei. Quando vocês querem fazer isso virar religião, aí nós temos um problema. E Paulo, quando levou Timóteo, para Timóteo não ter problema com os judeus, Paulo circuncidou Timóteo. Não porque Paulo acreditava que ele precisava disso para se salvar, não, para que ele fosse bem aceito na comunidade dos judeus. E aí Paulo está lembrando desse episódio. Olha, quando eu fiz isso, vocês tiveram um problema comigo. Mas se eu não faço,
vocês também arranjam problema. Sabe por quê, irmãos? Porque os falsos profetas, eles nunca estão contentes com nada. Se você faz A, eles reclamam. Se você faz B, eles vão reclamar. Se você faz C, eles vão reclamar. Eles nunca estão satisfeitos, porque os falsos profetas e mestres, eles não estão aqui para ajuntar. Eles estão aqui para espalhar. E Paulo fala para eles isso. Olha o que eu fiz na época lá. Também me criaram o caso. E aí ele diz assim: logo está desfeito o escândalo da cruz. Porque Paulo escreve lá em 1 Coríntios 1, que para o judeu a cruz era loucura, escândalo. Ele fala, se eu atender tudo que esse povo quer, logo a cruz não serve de nada. Porque eu vou ficar atendendo os critérios de vocês. Mas o compromisso de Paulo é com a cruz. Não é com o que os homens querem. A agenda de Paulo não era a agenda do povo. A agenda de Paulo era a agenda de Deus. O que Deus quer, é isso que eu vou fazer. E não o que vocês querem. Então, podem arranjar dor de cabeça comigo. Não tem problema. Mas eu vou continuar servindo ao Senhor. E ele termina aqui no versículo 12, de uma maneira bastante áspera. Tomara, e aqui ele está falando com referência aos judaizantes que querem que os gálatas se circuncidem, tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. É como se Paulo talvez dissesse, já que eles gostam tanto disso, mutilem-se eles. Arranquem fora o que quiserem. Mas não fica fazendo os outros quererem isso como sistema de salvação. E aí muitos vão olhar e falar assim, nossa, mas que rude da parte de Paulo, né? Tomara então, se matem vocês. E isso é legítimo, irmãos. Isso é legítimo. Você vai encontrar nos salmos aquilo que nós chamamos de salmos imprecatórios. São quando as orações, as canções eram feitas pedindo a Deus que agisse com justiça contra os falsários, contra os inimigos, contra aqueles que perseguiam o povo de Deus. As orações eram, Deus, mata eles. Você vai se lembrar de Salmo 136, se eu não me engano, que é aquela canção que os exilados da Babilônia cantavam, né, quando dizia assim, pediam para nós que nós cantássemos as nossas músicas, mas como nós vamos cantar estando aqui em cativeiro? Como nós vamos cantar as nossas canções estando aqui presos? E aí eles dizem assim, tomara que alguém pegue os filhos deles e espremam na parede, assim como eles fizeram com os nossos. O que esses salmos eles têm para nos ensinar? Que nós entramos numa batalha não pelo nosso ego, mas nós oramos, intercedemos pela ira santa. Quando o nome de Deus está sendo ofendido, quando estão falando mal, não de mim, mas quando o nome de Deus está sendo ofendido, a igreja pode se posicionar como Paulo. Senhor, mata esses inimigos da igreja, mata esses inimigos do evangelho, tomara que eles morram, porque eles estão sendo um fardo para o avanço e o progresso do evangelho. Deus vai atender? Não sei. Para nós encerrarmos sobre isso, acho que é Apocalipse 5 ou 6, não me lembro. O texto diz que os santos que morreram por causa do evangelho, eles estão aos pés de Jesus. E eles estão orando, dizendo assim, Senhor, até quando não vais vingar o sangue que foi derramado? Até quando o Senhor não vai agir com justiça para com estes que estão matando os crentes, que estão correndo atrás daqueles que são pregadores do evangelho? Até quando, Senhor? Em outras palavras, até quando o Senhor não vai matar eles? E qual que é a resposta de Deus? Espere um pouco mais de tempo, até que se complete o número dos eleitos. Então nós podemos orar, Deus, a perseguição contra a nossa fé está difícil. Existem inimigos contra nós. Deus, dá um jeito neles.
dá um jeito de resolver o problema deles, nem que seja matando eles. É o que Paulo está falando. Mas Deus pode responder, como Deus pode dizer, aguenta mais um pouquinho. Aguenta mais um pouquinho. Eu estou cuidando de todas as coisas. Então, cuidado, porque essa não é uma oração para o nosso ego. A Cecília está sofrendo uma perseguição da vizinha. Deus mata a vizinha porque está na Bíblia. Não, está errado. Não, está errado. A Estefânia está lá no serviço dela, pronta para concorrer a uma promoção, e tem uma outra que está segurando. Senhor, mata ela. Sou crente. Sou serva. Não é assim. Não é justiça com as suas próprias mãos para as suas coisas. É justiça pelas coisas de Deus. Isso a gente chama de ira santa. A gente fica ofendido porque estão ofendendo a Deus. É isso que machuca o coração do crente. O nome de Deus sendo jogado na lama. Mas o meu, pode ficar tranquilo, irmãos. A sua reputação, Deus está cuidando, tá? Deus está cuidando de você. O seu nome pode querer ensujar aqui na terra, mas o seu nome está escrito no livro da vida. Mais importante, Deus está cuidando de você. E o seu nome está sendo zelado pelo Eterno. Agora, mexer com o nome de Deus, a igreja tem que se colocar de joelho e orar. Senhor, estão ofendendo o Senhor. E nós, como povo seu, não aceitamos isso. Dá um jeito, Deus. Dá um jeito de livrar a igreja desse mal. E principalmente, de o seu nome ser santo por meio de nós. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe. Vamos nos colocar de pé? Vamos orar? Alguém tinha alguma questão? Não? Obrigado, Senhor, pela tua santa palavra. E obrigado por nos ensinar que a nossa salvação, ela não se dá por meio de méritos, esforços humanos, mas ela é dada por graça, por aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Fortalece-nos, ó Deus, já que estamos de pé, não nos deixe sucumbir, ficar prostrados novamente diante dos falsos deuses, mas que a gente possa ficar firmes no Senhor. Que a gente, ó Deus, possa ter uma ira santa por causa do Evangelho. Quando o nome de Deus é desonrado, quando o nome de Deus é profanado, que a gente, como povo, possa se colocar em oração para que o Senhor haja em favor do povo do Senhor. E Deus, abençoe-nos profundamente. Ajude-nos, ó Deus, a continuar a nossa corrida, a continuar a nossa caminhada sem parar. Mesmo em meio aos cansaços da vida ou aos dilemas, que a gente não pare, que a gente não estacione, mas que a gente continue correndo em direção ao alvo que é Jesus Cristo. E que o Senhor nos faça firmes e fortes em Ti. Que o Senhor nos dê um domingo abençoado, nos traga para o culto da noite, para mais um momento junto com o povo do Senhor em adoração. Que o Senhor nos livre do mal e do pecado. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus.